Olá! Boa parte dos engenheiros não sabe medir flecha em uma viga em balanço. Eu já tenho um vídeo sobre medir flecha em uma viga normal, ok? Vou até aumentar minha tela, mas o processo básico quando tem uma viga biapoiada ou contínua, tá? É o que? Eu tenho um apoio aqui, ó. A viga deformou, né? E ela teve uma diferença de formação da reta, da linha que eu vou puxar na obra, tem um processo para medir a flecha. Até o arco que ela fez é a flecha, porque é o que fica entre a linha e o arco, uma flecha, ok? Agora, como que se mede uma flecha de uma viga em balanço? E por que um balanço pode ter uma deformação pesada, mesmo com a flecha pequena, ou vice-versa? E a questão é, bom, eu tenho, e para a gente imaginar a flecha, a gente tem que lembrar que a flecha é a tangente da estrutura, ok? E dentro da questão, tem muito engenheiro projetando estrutura que não sabe o que é uma tangente, tá? Mas a questão é, eu tenho uma viga em balanço, ok? Então, tem um apoio aqui, porque toda viga precisa de dois apoios, só que uma parte dela está em balanço, beleza? Tá? A viga deformou, certo? Então, a viga deformou aqui, tá? Como que eu vou medir a flecha? Tá? Eu vou pegar um pontilhado aqui, ó, tá? Como se ela fosse seguir reto. Por quê? Bom, como que você consegue imaginar a tangente? Tá? Você já viu a palavra sair pela tangente? O que é isso? Basicamente, imagina que tem uma pessoa, tá? Isso pode imaginar tanto, a gente tem uma pessoa, certo? E ela tá girando o ioiô. Então, uma pessoa aqui, ó, tá? E ela tá segurando um ioiô e girando o ioiô. O que acontece quando ela larga o ioiô? O ioiô, digamos, ela solta aqui, ó, tá? Ela tá girando o ioiô para cá. O que vai acontecer? Ele vai seguir em linha reta, ele vai deixar de girar. Ele vai existir um círculo que ele fazia, ok? E ele vai deixar de fazer um círculo. Ele vai sair pela tangente, ok? Tá? Ele vai continuar em linha reta. Tá? Entendido isso aqui? Agora, aqui entra a questão, o que acontece quando eu faço um balanço pesado? O que acontece é o seguinte, tem um apoio aqui, tem minha viga aqui, eu tenho um outro apoio intermediário, eu tenho um balanço considerável. O que vai acontecer é o seguinte, essa viga vai levantar, ok? E daí aqui ela vai baixar. Quando uma viga levanta porque eu tenho despadronização muito grande, tenho um balanço grande com vão pequeno, onde é a tangente dela? É aqui, ok? Tá? Porque ela está girando pelo arco aqui, ó, tá? E aqui entra a questão. Se a viga está alinhada à tangente, ela teve uma flecha de zero, ok? Porque a flecha é a diferença da tangente para a posição que a viga está. Então a viga vai estar aqui, ó, e ela deformou mais um pouco, ok? Qual vai ser a flecha? A flecha vai ser daqui até aqui, ó. Tá? Não vai ser até lá do ponto original. Isso é deformação, ok? E isso eu estou falando uma viga, imagino que isso aqui seja um apoio rígido, seja um apoio de pilar, ok? Só isso aqui já dá diferença. Entendido? Tá? Como que isso poderia ser solucionado? Muito simples. Não faz um vão pequeno seguido de um balanço grande, tá? Mas a questão é, chegou um engenheiro e comentou, Gilberto, você está errado. Não teria aquela flecha que você disse que teria na enquete. Como que ele me provou? Como ele chegou e mandou, eu pedi as provas, ele mandou o quê? Ele mandou esse modelo aqui, ó. Tá? O que aconteceu foi o seguinte, ó, ele foi lá e olhou deformada. Ele pegou, fez um modelo básico de uma viga com apoio rígido, deformada, 10 milímetros. Ele olhou deformada. E o que ele olhou? Quando ele olhou deformada, ele pensou o quê? Eu estou olhando flecha. Por quê? Porque um monte de engenheiro pensa que flecha e deformada é a mesma coisa. Que não é. Ok? Quando um software calcula deformada, ele vai calcular através de uma fonte de equações. Quando ele calcula flecha, ele calcula através de outras equações. Entendido essa questão? Tá? Por quê? Porque a questão é, só vou voltar minha tela grande aqui agora, tá? Mas, quando eu vou calcular flecha, se eu for calcular essa peça aqui, eu vou calcular a flecha dessa peça aqui, ó. O que eu vou fazer é o seguinte, o modelo que eu vou fazer é um engaste, ok? Porque eu vou modelar daqui para cá, com a peça em balanço. Okay? O que está acontecendo para dentro não muda a flecha, muda a deformação.
Ok? Entendido esse problema? Tá? Então essa que é a questão. Vamos voltar para cá, e daí a questão é, bom, eu fiz deformação de 10 milímetros, e daí quando eu coloco um coeficiente de mola para dar uma deformação próxima de 10 milímetros, no apoio vai dar uns 30 na base. Então, consequentemente, essa viga tem basicamente uma flecha, né? Ela tem uma flecha de 10 milímetros e foi para 30, né? Não 40, igual o Gilberto falou na enquete. E o problema foi simples. Ele não olhou a flecha, ele olhou a deformação, tá? Porque se for olhar a flecha, está em 5, ok? Tá? Então, a flecha que era para ser 10 está em 5 milímetros. E por isso que a flecha ficou em 3. Tá? Agora, o mesmo modelo, quando a gente olha a flecha com 10 milímetros, tá? Ok, a deformação já vai ser 20. Ok? Por quê? Porque flecha e deformação não é a mesma coisa. Olha, ó. Eu só quero demonstrar deformado por enquanto aqui, ó. Mas olha que a viga já está levantando. Ok? Tá? E dentro da questão que a viga levantando, a tangente dela cai. E a tangente dela caindo, se a viga deformar 10 milímetros na prática, ela vai ter uma deformação. Se a viga deformar 0, né? Ela descer, ela tinha uma flash de 0, ela vai ter deformação ainda. Tá? E uma maneira muito simples de provar isso é o quê? É simples. Se eu fizer essa viga aqui, ó, com uma inércia gigante, vai ser uma viga de 30, faço uma viga que está de 300 de altura. Ok? E outro balanço 30. Tá? O que vai acontecer é o seguinte. Essa peça aqui, quando eu vou olhar a flecha, vai continuar em 10 milímetros. Mas o que vai acontecer com a deformada? Também vai ser 10 milímetros, ok? Entendido essa questão? Por quê? Porque você vê que aqui tem uma rigidez absurda, tá? Nem faz sentido uma viga de 3 metros de altura, mas você entendeu a questão, que se eu fizer uma viga com inércia infinita, a deformação e a flecha vai ser o mesmo ponto depois do balanço. Entendido essa questão? Tá? E daí, claro, né? Se eu fizer essa viga, só demonstrar aqui a situação, tá? Só dar a estrutura novamente aqui, ó. Mas essa peça aqui, ó, tem uma deformada de 10 e 40, certo? 10 e 40 aqui, ó. Se eu fizesse, e entra a questão, igual eu demonstrei no vídeo, essa viga de 300 de altura aqui, ou seja, se essa viga fosse indeformável, que 300 é basicamente indeformável, ela teria uma deformação de 30. Quer ver aqui, ó? 33, que é um pouquinho mais porque ao que aumentou o peso dela, tá? Então, só vou ignorar o peso próprio dela, tá? Só desativar o peso próprio dela para demonstrar a situação aqui, porque deu um peso maior, então a peça deformou mais. Mas voltando para os 10 milímetros agora, ou próximo 10 milímetros aqui, ok, deformado foi 9.8, aqui foi 29.6, 10 e 30. Entendido essa questão? Então, primeira questão que a gente tem. Deformada acontece por deformação global de todos os elementos, ok? Flecha é uma demonstração local dos elementos, ok? Tá? É uma deformação que a peça teria relativa à posição que ela teria se ela não deformasse. Ok? Que essa viga daqui para cá não deformasse. Ok? Tá? Como ela deforma, vai ser a deformação local, não a deformação global. Tá? Agora, por que esse aluno cometeu esse erro? Ah, ele cometeu porque ele é burro. Não, não foi por isso. Ele cometeu esse erro porque ele não entende a regra da corrente. Okay? O que é a regra da corrente? Bom, ou regra corrente, regra da corda e tudo mais. Geralmente é imaginado com corrente pela frase, uma corrente quebra no elo mais fraco. Vamos demonstrar essa regra aqui. Então, vamos imaginar que tem uma pessoa, ok? Tem um buraco, ok? Um buraco de um poço, alguma coisa do tipo, tá? E, sei lá, uma criança caiu lá dentro do buraco. Que tragédia, pois é, tá? E a criança caiu lá dentro do buraco e a questão é, eu preciso salvar essa criança porque ela está lá dentro, embaixo do buraco, ok? Tem uma criança aqui embaixo do buraco. Tá? Se eu quiser maximizar, eu quero viver a vida no limite, quero maximizar a chance dessa criança morrer. Tá? Maluquice, mas o que eu faria? Muito simples. Eu pegaria, sei lá, um colete da pessoa, né? Colocaria uma corda. Eu amarraria essa corda em outra corda, eu amarraria essa corda em outra corda, amarraria essa corda em outra corda, que amarraria 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 em outra corda, tá? E daí depois de umas 15 cordas eu puxaria a criança. Por que isso é uma maluquice? Porque vamos imaginar que dessas cordas, a maioria das cordas pode estar 1 tonelada, mas tem uma das cordas, tá? Essa corda aqui, ó, tá velha, tá detonada já e ela suporta 20 quilos. O que vai acontecer é o seguinte, a carga vai de uma corda para outra, para outra, para outra, para outra. Quando passou essa carga aqui, a corda arrebenta e a criança morre. A pior maluquice que a gente pode fazer é uma corrente para segurar alguma coisa importante, tá?
Como que eu poderia fazer a mesma situação sem correr risco de vida dessa criança? É tão simples, tá? É assim, ó. Eu pego a criança, amarro um colete nela, beleza. Eu coloco uma corda, daí eu coloco outra corda, daí eu coloco uma terceira corda, daí eu coloco quatro cordas. Se 3 cordas aqui resistem e uma é uma porcaria, o que vai acontecer? A corda que é uma porcaria vai arrebentar e a criança vai ficar viva porque tem outras 3 cordas segurando ela. Ok? Tá? Essa é a regra da corrente. Isso vale para estrutura, isso vale para qualquer coisa. Isso vale para estudo também. Como assim para estudo? Muito simples. Qual é o processo que o Gilberto utiliza para estudar? Primeira coisa que eu faço. Tá? Então tá aqui, eu vou fazer um cálculo manual. Tá? Eu faço um cálculo manual. Tá? Eu faço seguido desse cálculo manual, eu encontro um resultado. Ok? Encontro o resultado aqui. Beleza. Agora, eu faço um cálculo dentro de um software, ok? Tá? E confiro o mesmo resultado, ok? Tá? Esse é um processo, tá? Eu tenho 2 cordas me segurando, ok? Se uma das cordas for uma porcaria, inclusive vai vendo, porque se der resultados diferentes, se eu fizer uma análise manual e fizer uma análise no software e der resultado diferente, significa que uma das cordas está fraca. Ok? E daí eu corrijo e descubro qual que é a corda que está errada. Agora, qual que é o processo de estudo que um monte de gente utiliza e por isso se embanana tudo? O processo é o seguinte, tem uma estrutura, tá? Na verdade, porque eu demonstrei um modelo simulado só para demonstrar que eu tenho 2 cordas, tá? Eu tenho uma estrutura, beleza. A pessoa vai lá, abre o software, tá? Lança no software. Ok? Lança no software, beleza. Daí ela configura o software, ou usa a configuração base do software, que daí é pior ainda, porque ela está usando uma corda que ela nem sabe que... Eu achei uma corda jogada, amarrada numa árvore, peguei a corda e estou usando para salvar uma criança. Configura o software. Ok, beleza. Daí ela vai lá e gera resultados. Gera resultados do software, tá? E depois ela analisa os resultados. Qual que é o problema disso aqui? Isso aqui é uma corrente, isso aqui é uma corda amarrada em outra, que é amarrada em outra, amarrada em outra. Se a pessoa não entendeu bem a estrutura, a corda arrebenta e a criança cai. Se ela lançou no software errado, a corda arrebenta e a criança cai. Se ela configurou o software errado, a corda arrebenta e a criança cai. Se ela gerou o resultado e analisou o resultado errado, que foi no caso, ele olhou a deformação e achou que era flecha, a corda arrebenta e a criança cai. E se ela analisou os resultados de maneira errada, a corda arrebenta e a criança cai. Ok? Tá. Então aqui eu tenho 5 cordas, uma amarrada na outra. Ok? E isso aqui é uma estrutura onde, se uma das coisas falhar, todas falham. Entendido? Então, o problema que está aqui é o seguinte, está sendo feito uma corda entupida, um monte amarrado, um monte na outra, e daí realmente o resultado pode ser errado. E a pessoa não tem como saber, porque ela só tem aqui, ela está puxando a criança já está na metade do poço, e daí a corda arrebenta e cai. Ok? Então esse é um problema que a gente não pode ter na engenharia. E como que a gente poderia corrigir isso aqui? Muito simples. Tá? Ok, essa estrutura aqui, eu também trabalho, não trabalho? Sim, eu trabalho. Só que eu tenho uma outra corda aqui trabalhado, que é eu analiso a estrutura igualmente, ok? Tá? E eu faço uma análise manual, ok? Uma análise manual, ok? Tá? Quando eu faço análise manual, eu já vou para um resultado. Eu não tenho que passar por um software para chegar no resultado. Eu não tenho que gerar resultado no software para mas resultado. Inclusive, na verdade, eu não faço isso, tá? Porque eu faço, dependendo do caso, eu pego a estrutura aqui novamente, tá? E eu faço um outro tipo, uma análise gráfica. Análise gráfica, que eu faço uma outra análise aqui, ó. E eu tenho 3 cordas segurando aquela criança para não morrer. Então eu faço uma análise gráfica, que é o que eu demonstrei na aula de segunda, eu faço uma análise manual através de um cálculo, que eu demonstrei através de segunda, ok? E eu analiso no software, que é uma outra corda, ok? Entra a questão. Essa corda aqui, ó, ela tem mais elos. Se eu tiver um elo fraco, ela é mais fácil de arrebentar. Só que como eu estou usando o computador de auxílio, ela pode ser uma corda muito mais forte. Ok? Só que para isso mais forte para ter um resultado mais preciso. Mas a questão é que para isso eu tenho que ter outras cordas aqui para verificar.
ok? Se você eu não vou fazer análise manual porque só burro faz análise manual, porque eu sei que eu sei usar computador, tá? E eu sei usar computador, eu sou mais inteligente porque eu sei usar computador, porque as pessoas do passado eram burras porque elas não tinham iPhone. Não, tá? E eu faço análise gráfica, eu tenho 3 pontos de coragem, ok? Se você se limita a computador, você é um engenheiro limitado, ok? Então, o que você tem que fazer é ter várias bases de análise e não uma base só, ok? Você faz uma análise por vários modelos diferentes, de maneiras diferentes, né? Não é, eu vou modelar no Ibérica, vou modelar no SPCAD, vou modelar no TQS, ok? Você apertou o botão 3 vezes, ok? Você não tem nenhuma base manual para verificar os resultados, ok? Você está comparando resultados sem uma base manual para verificar, ok? Tá? Então, toda estrutura, se você quiser ter um resultado adequado, você tem que fazer uma análise manual, ok? Dependendo do caso de Flash, eu fiz análise gráfica também, ok? Eu desenhei ali como que seriam os diagramas de deformação e através de diagramas de deformação consegui provar, inclusive na questão aqui, ó, é que eu fiz a análise gráfica e deu 4 centímetros. Eu fiz, naquele modelo de segunda, né? Eu fiz a análise manual, 4 centímetros. E eu fiz a análise do software e deu 4 centímetros. O que aconteceu que o aluno foi assim, ó. Análise gráfica, isso é bobagem de Gilberto. Análise manual, isso é bobagem de Gilberto. Vou fazer só isso aqui, ó. Só apertar o botão do software. Deu 3. Conclusão, eu fiz um ensaio, o Gilberto fez 3, o Gilberto está errado. Não, porque eu tenho 3 bases, ok? Tá? E esse caminho aqui, ó, foi errado aqui. Quando ele analisou, análise dos resultados, né? Quando ele gerou os resultados, ele gerou os resultados de deformação contra deformação. Ele gerou os resultados de maneira errada e ele fez uma análise. Só que sem ter outras análises para comparar, ele achou o resultado errado porque ele não fez uma comparação completa. Fez uma comparação pela metade. Entendido? Tá? Então, muito cuidado em utilizar um software sem analisar adequadamente. Muito cuidado no processo que você utiliza para trabalhar a estrutura. Desculpa, eu esqueci uma outra coisa. Eu reviso a estrutura depois, tá? Então, quando faço revisão, na verdade, eu tenho 4 correntes. Quando eu projeto a estrutura, ok, o projeto, mas está pronto o projeto, eu passo um dia e eu reviso a minha estrutura depois. Então, na verdade, eu tenho 4 correntes para comparar, ok? Por mais que a revisão também seja uma análise, é uma análise feita por um engenheiro diferente, porque nunca, o mesmo homem nunca passa o mesmo rio 2 vezes, tá? Então, quando eu analiso a estrutura depois, faço uma reanálise manual depois, é uma 4ª análise, ok? Então a gente está comparando uma criança suportada por 4 cordas contra uma criança suportada por 1 corda, tá? Essa que é a questão. Então cuidado no seu método de estudo, porque você pode estar se embananando, se perdendo e gerando resultados totalmente errados e criando uma estrutura errada, entendendo coisas erradas, porque você não parou e não analisou o seu método de estudo, beleza? Mas por enquanto seria isso então. E até a próxima.